Então a gente vai falar sobre mecânica ventilatória, um assunto tão importante nos concursos de fisioterapia e especificamente dos concursos específicos para fisioterapia respiratória ou terapia ou fisioterapia e terapia intensiva, né? Primeiro, a monitorização contínua da função pulmonar ela tem sido apontada como um importante subsídio na prevenção das lesões induzidas pela ventilação mecânica, né? O cálculo correto da mecânica respiratória ele deve responder a algumas recomendações. Primeiro, a presença de esforço respiratório do paciente pode interferir nos valores aferidos. Então, o ideal é que o paciente fique relaxado nesse momento. Então, por isso, o modo usado é o modo volume controlado, a modalidade ventilatória assistido controlado, o fluxo inspiratório em torno de 60 litros por minuto, a onda de fluxo quadrada e a pausa inspiratória maior do que 2 segundos. Então, são essas algumas recomendações para o cálculo da mecânica respiratória. Primeiro, a pressão de platô. Na ventilação mecânica, a pressão de platô ela corresponde à pressão de equilíbrio alveolar medida por meio de uma pausa inspiratória. Então, por isso que para o cálculo da mecânica ventilatória, você precisa estar no modo volume controlado. Porque no modo volume controlado você pode fazer uma pausa inspiratória de pelo menos 2 segundos, tá? Então, essa medida da pressão de platô, para medir esse estresse ou a pressão de platô, devemos realizar uma pausa inspiratória, porque o fluxo ele tem que estar zerado, tá? O fluxo zerado eu consigo medir essa pressão de equilíbrio alveolar, obviamente, né? Se eu zero o fluxo, eu consigo medir essa pressão de equilíbrio alveolar e, consequentemente, né, eu meço a pressão de platô. Tá? Então eu faço uma pausa inspiratória para que o fluxo mantenha em zero. E qual a importância de você medir a pressão de platô? A pressão de platô ela reside a importância vem no fato de, ao medir a pressão de platô, eu estou medindo a tensão que exercemos sobre os pulmões ou o risco de complicações associadas à ventilação mecânica. Então eu tenho uma noção de quanto de pressão, quando o fluxo vai a zero, de quanto de pressão mantém-se dentro do sistema respiratório. Mais uma vez, para a determinação dessa pressão de platô, eu preciso acrescentar uma pausa inspiratória. Tá? Os ventiladores atuais, você tem uma tecla específica para o cálculo da pressão de platô, que é a pausa inspiratória, né? Então você aperta o botão, o ventilador ele faz essa partida no cálculo da pressão de platô. Nos ventiladores mais antigos é necessário ajustar manualmente o valor da pausa inspiratória, observar e anotar o valor da pressão de platô no gráfico de pressão por tempo, tá? Nesses ventiladores mais antigos. O próximo cálculo da mecânica respiratória importante é a complacência estática e a complacência dinâmica, tá? Primeiro, a estática ela é definida como uma variação de volume pulmonar para cada unidade de variação da pressão transpulmonar, tá? Em pacientes submetidos à ventilação mecânica, esse valor de complacência estática normal estaria em torno de 70 a 80 milímetros por centímetro quadrado. São considerados normais valores e valores inferiores a menos de 50 são considerados valores de complacência baixa. Tá? A redução da complacência pulmonar ela pode estar encontrada em inúmeras patologias. A síndrome do desconforto respiratório do adulto, né? SDRA, é uma das patologias que exemplificam essa complacência diminuída. Observamos
o preenchimento alveolar por infiltrado inflamatório, né? Plasma, hemácias, leucócitos e plaquetas. Com isso, o parênquima pulmonar ele fica pesado e perde a sua elasticidade, né? O pulmão ele fica duro e pouco complacente. Então, você tem uma diminuição na complacência pulmonar, ou seja, a capacidade de estirar dos pulmões ela fica diminuída. Daí a gente chamar essa situação de pulmão duro. Para você calcular essa complacência estática, você precisa do volume corrente expiratório dividido pela pressão de platô que a gente falou anteriormente e a PIP, né? Então aí a gente tem um exemplo, uma paciente de 60 anos de idade com 60 kg de peso ideal. A modalidade assistido controlada, o modo a pressão, frequência respiratória de 12, frequência total de 16, ou seja, o paciente está em assistido controlado, mas ele tem drive, ele está fazendo mais do que a frequência respiratória programada, tempo inspiratório de 1.2, volume corrente de 360, sensibilidade de 2 litros por minuto e uma PIP de 5 centímetros de água. Então, como a gente vai precisar, para cálculo da mecânica ventilatória, eu preciso estar no modo ventilatório, no modo volume controlado, então a primeira coisa é modificar o modo ventilatório para volume controlado. Então, aí eu calculo o volume corrente a partir de 6 ml por quilo de peso predito e fixo o fluxo expiratório em 60 litros por minuto, que é o que eu falei anteriormente no início da aula. Uma pausa inspiratória de 2 segundos, tá? Então eu vou ter um volume corrente de 360, eu vou ter o cálculo da pressão de platô de 30, né, a partir do momento dessas modificações, menos os 5 da PIP, eu tenho um valor de 14,4 ml por centímetro de água, ou seja, uma complacência muito baixa, né? Lembra, os valores acima de 50, abaixo de 50 já são considerados uma complacência muito baixa. Então, essa paciente tem uma complacência extremamente baixa, tá? Então, aqui no gráfico de pressão por tempo, a gente tem a explicação da pressão inspiratória positiva, né? Ou a pressão de pico, e por meio de uma pausa inspiratória, eu tenho a pressão de platô, em torno de 30 centímetros de água nesse exemplo, né? Então, ela retorna na inspiração, na expiração, no início da expiração, na ciclagem, né? No início da expiração, ela diminui essa pressão, diminui essa pressão, e mantém uma pressão aqui constante no final da expiração, que é o conceito da PIP. Então é essa pressão de platô aqui, que é a pressão que eu utilizo para o cálculo da complacência estática. A gente fala que a pressão de platô é a pressão alveolar, né, de acomodação do ar na pausa inspiratória. O ar se acomoda nos alvéolos e aí eu tenho então o valor da pressão alveolar, tá? Só é possível visualizar isso no gráfico pressão por tempo, tá? Outra complacência, a complacência dinâmica, que é um índice comum e facilmente medido em qualquer modo ou modalidade ventilatória, seja volume, seja pressão controlada, seja assistido controlado ou ventilação com pressão de suporte, o PSV, por exemplo. A complacência dinâmica, ela leva em consideração a pressão resistiva das vias aéreas e pode ser alterada por broncoespasmo, presença de secreção nas vias aéreas ou de variações do fluxo inspiratório. Assim, ela deve ser interpretada de forma criteriosa. Então, a complacência dinâmica leva em consideração as alterações na resistência das vias aéreas, né? Então, ela pode, e tudo que altera, vai alterar a complacência dinâmica. Em ventilação mecânica, os valores estão entre 100 e 200 ml, e valores inferiores a 100 são consideradas complacência baixa.
A complacência dinâmica ela deve ser sobre pacientes em processo de desmame da ventilação mecânica, fundamentalmente em modalidade de pressão de suporte. Então, por isso que ela pode ser calculada tanto na pressão, tanto no modo volume controlado quanto pressão controlada, tanto na modalidade assistido controlado quanto na modalidade de pressão de suporte. Valores acima de 30 ml predizem sucesso no desmame ventilatório, tá? Lembrando que em ventilação mecânica, abaixo de 100, os valores já são considerados de baixa complacência. Então, a complacência dinâmica ela é calculada a partir do volume corrente, né, diminuído pela pressão de pico, não mais a pressão de platô, menos a PIP. Por isso, então, eu não preciso da pausa inspiratória, que eu só consigo no modo volume controlado. Aqui eu preciso da pressão de pico. Então, tanto no modo volume controlado quanto no pressão controlada, eu consigo medir a pressão de pico. Tá, tem um exemplo aqui, então, do cálculo da complacência dinâmica, a mesma paciente, com uma pressão de pico de 25 centímetros de água, uma frequência respiratória de 24, um modo pressão controlada e a modalidade de pressão de suporte PSV. Uma PIP de 5 e uma sensibilidade de 2 litros por minuto, né? A sensibilidade a fluxo. A complacência dinâmica, eu vou pegar o volume corrente de 380 e dividir pela pressão de pico de menos de 25, menos a PIP de 5, eu tenho um valor de 19 ml por centímetro de água. Com esse valor de 19 ml por centímetro de água, é um valor bem abaixo do valor de 30 ml por centímetro de água, que prediz sucesso no desmame ventilatório. Então, essa paciente pode encontrar dificuldade no processo de desmame. Ela tem uma complacência dinâmica muito baixa. Resistência. A resistência corresponde à oposição ao fluxo de gases e movimento dos tecidos devido à força de fricção através do sistema respiratório. Costuma ser expressa em centímetros de água por litro por segundo. É uma propriedade das vias aéreas em resistir à entrada de ar. Na ventilação mecânica, além das vias aéreas, você tem que incluir também, acrescentar o circuito do ventilador, a prótese traqueal, orotraqueal, nasotraqueal ou a traqueostomia e o filtro HM presente. Todos esses dispositivos aumentam ainda mais a resistência à passagem do ar. Durante a respiração espontânea normal, o valor esperado é em torno de 4 a 7 centímetros de água por litro por segundo. Na ventilação mecânica, quanto maior a resistência de entrada ou saída do fluxo aéreo no sistema respiratório, maior é o gasto energético muscular e o consumo de oxigênio. E quanto maior o gasto, maior o risco de fadiga muscular. Então, se eu tenho uma resistência muito alta, eu preciso gerar uma força muscular muito alta. Essa necessidade de gerar uma força muscular muito alta pode fazer também com que eu canse mais rapidamente, que o paciente canse e leve uma fadiga muscular, o que pode levá-lo a piora do quadro. Para medir a resistência da via aérea, devemos ventilar o paciente em volume controlado também, com onda de fluxo quadrado e aplicar uma pausa inspiratória de 2 segundos. O fluxo inspiratório em torno de 60 litros por minuto, e já que a unidade do cálculo da resistência é expressa em litros por segundo, eu tenho que 60 litros por minuto é igual a 1 litro por segundo. Então, como eu vou ter que utilizar no cálculo da resistência o litros, não o litros por minuto, eu vou usar o valor de 1 litro por segundo. Então, eu ajusto o fluxo a 60 litros por minuto, que facilita o cálculo da resistência. A resistência é a pressão de pico menos a pressão de platô. Então, por isso, a resistência precisa de estar no modo volume para ser calculado e porque precisa do cálculo da pressão de platô e precisa também da pausa inspiratória, dividido pelo fluxo inspiratório. O aumento da resistência à passagem do ar pode acarretar o surgimento de alto PIP, que é uma pressão
inspiratória final maior do que aquela PIP que você tinha colocado por aprisionamento de ar. Então, se eu tenho muita resistência, eu tenho dificuldade de saída do ar, de expirar, de jogar esse ar para fora, eu posso com isso gerar um alto PIP. A avaliação da resistência permite avaliar a resposta terapêutica dos broncodilatadores e a evolução clínica do paciente. Então, o paciente está com a resistência aumentada, se for por broncoespasmo, eu uso o broncodilatador, se for realmente por broncoespasmo, a gente vai ter uma melhora da resistência. Então, aqui a gente tem o cálculo da resistência, dois pacientes, um paciente com DPOC, onde eu tenho uma resistência muito alta em função da própria característica do paciente, e um pós-operatório de gastrectomia. Todos os dois na modalidade assistido controlado, todos os dois no modo volume controlado. Um de frequência de 12, outro de frequência respiratória de 15, os dois fluxos idênticos, 60 litros por minuto, sensibilidade também, PIP também. No DPOC eu tenho uma pressão de pico de 35 e uma pressão de platô de 16. No pós-operatório, paciente B, eu tenho uma pressão de pico de 20 e uma pressão de platô de 18. Fazendo o cálculo da pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo, que é a resistência, eu tenho a resistência no paciente A de DPOC de 19, enquanto a resistência no paciente B de 2. Então, o paciente A apresenta maior esforço respiratório e um maior risco de fadiga muscular, porque ele tem uma resistência muito maior do que o paciente B. A outra mecânica do outro cálculo da mecânica ventilatória, que eu comentei do alto PIP, que é a persistência de uma pressão alveolar positiva ao final da inspiração não intencional, por causa de uma presença de volume pulmonar expiratório final maior do que a capacidade residual funcional prevista, ou seja, maior do que aquele PIP que eu coloquei lá. Eu tenho um valor de alto PIP maior do que o PIP, né? Alto PIP representa a pressão gerada pelo volume de ar aprisionado nos pulmões ao final da expiração. Então eu prendi, eu deixei, eu não consegui soltar, por isso a capacidade residual funcional ela é maior, eu não consegui expirar o ar todo em função desse aprisionamento. Para medir o aprisionamento do ar ou a alto PIP, devemos realizar uma pausa expiratória. Nesse momento, o ventilador irá medir a pressão gerada pelo volume de ar aprisionado. O modo simples de suspeitar de alto PIP ou aprisionamento do ar é observar a curva fluxo-tempo. Olha só, observando a figura 11.2, aqui eu tenho a curva volume-tempo e aqui fluxo-tempo. A fase inspiratória, a fase expiratória. Na fase expiratória, completa, eu solto todo o ar, né? O fluxo é todo, né? Vem até a linha de base, enquanto existem algumas situações em que eu gero uma pressão a mais, eu não consigo fazer com que essa curva, com que essa linha lá no zero, né? Que zere o fluxo, e então mantém-se parte do ar aprisionado no início da inspiração, gerando uma pressão maior, um alto PIP, um aprisionamento de ar. Então, pelo desenho da curva fluxo-tempo, eu consigo identificar a alto PIP. Implicações ventilatórias da alto PIP. O volume de ar aprisionado ele pode modificar a geometria torácica, né? Se eu tenho um aprisionamento do ar, eu posso aumentar a retificação dos arcos costais, a retificação do diafragma e aumentar o diâmetro anteroposterior. A perda de desempenho muscular e aumento da pressão alveolar promove o aumento do trabalho respiratório e piora da dispneia, né? Então, os arcos costais, né, a caixa torácica, quanto o diafragma, a retificação do diafragma faz com que os músculos da respiração, diafragmas e intercostais, eles percam a capacidade de gerar força em função da alteração na sua geometria, em função desse ar aprisionado. A pressurização da via aérea e a presença do alto PIP atuam de modo cinético na elevação da pressão alveolar e no risco de barotrauma, né? A presença de alto PIP aumenta o trabalho respiratório, e, consequentemente,
eleva o necessário para o design da ventilação mecânica. Né? Se eu gero um trabalho a mais, a chance de gerar um insucesso no desmame ele é maior. Os pacientes em que mais encontramos o alto PIP são os obstrutivos, pacientes de asma e pacientes de DPLC, por exemplo. Isso ocorre em decorrência do ajuste inadequado da ventilação mecânica, um volume corrente excessivo e um tempo inspiratório prolongado, e o que eu falei anteriormente aqui, um tempo expiratório insuficiente, tá? Então isso também é importante. Efeitos hemodinâmicos da ventilação dinâmica: durante a inspiração, a caixa torácica ela se expande, o diafragma é deslocado no sentido inferior, causando a expansão pulmonar, bem como a dilatação da veia cava. Isso gera uma redução da pressão intratorácica e, consequentemente, diminuição da pressão atrial, que facilita o retorno venoso. Isso durante as condições fisiológicas. Na ventilação mecânica, ela é realizada em pressão positiva. O ventilador pressuriza a via aérea e torna a pressão intratorácica positiva. O aumento dessa pressão intratorácica e a consequente elevação da pressão atrial direita, associados ao colapso das zonas vasculares entre veia cava superior e o átrio direito, ou seja, prejudica o retorno venoso, aumenta o retorno venoso e potencializa o risco de hipotensão. Então, nas condições fisiológicas, eu tenho a inspiração diminuindo o retorno venoso. Na ventilação mecânica, eu tenho a inspiração por pressão positiva, aumentando o retorno venoso e, consequentemente, o trabalho. A presença do alto PIP é agregada à pressão gerada pela ventilação mecânica. Isso aí você tem um prejuízo maior do retorno venoso, um aumento maior do retorno venoso. Então, isso é mais um problema quando você tem a presença de alto PIP. Tá certo? Quem tiver alguma dúvida em relação à mecânica ventilatória, deixa aí deixa seus comentários aí e que a gente responde. E até a próxima aula.